Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos para mais uma manhã de estudo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais um momento na sua santa presença. Obrigada. Bom dia, irmã Janaína, irmã Joelma, bom dia, sejam bem-vindas. A paz do Senhor Jesus para todas vocês, para todas que vão entrar. Hoje já é quarta-feira, né? Dia 2 de julho, já começamos o segundo semestre do ano. Nós temos visto que tudo tem passado tão rápido, a nossa rotina tem sido tão acelerada, né? Diante de todas as nossas responsabilidades. Bom dia, Mi, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por mais um momento, enquanto isso as outras irmãs vão entrando, vão chegando. Amém? Então vamos, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor e entro nas cortes celestiais. Apresento diante do Senhor a vida de todas as suas filhas, de todos os seus filhos que estarão aqui na manhã do dia de hoje, buscando da Tua palavra. Estamos todos sedentos pela verdade da palavra do Senhor, do Teu Evangelho. Toma, Senhor, em Suas mãos a vida de cada um de nós. Derrama sobre a nossa casa uma porção da Tua paz, que a Tua paz reine em todos os ambientes da nossa casa, Senhor. Que nós possamos ter nesse dia de hoje uma bênção vinda do Senhor de prosperidade, de saúde, bênçãos de discernimento, Pai. Dai-nos discernimento, Senhor, para que toda palavra que nós estudarmos nessa manhã, nós possamos guardá-la no nosso coração. Que o discernimento espiritual que o Senhor derrama sobre a nossa vida nos ajude a viver todas as situações do nosso dia. Que possamos discernir, Pai, tudo ao nosso redor, com muito amor e respeito, com todo o sentimento que vem do coração do Senhor de sempre ajudarmos o próximo. Que o discernimento seja para nos ajudar a crescer, a sermos mais maduros espiritualmente. É isso que nós te pedimos, Senhor, nessa manhã. Que o teu amor hoje, dentro do coração de cada um de nós, seja ainda maior que ontem. Que as nossas mãos, Senhor, sejam usadas para acolher todo aquele que precisa, através de uma oração, de um direcionamento, através de um auxílio, Pai, com alimentos, com vestes, tudo que o Senhor nos pedir, Pai. Dai-nos, Senhor, a sensibilidade, nos ajude a sermos mais sensíveis à Sua santa presença. É isso que nós te pedimos nessa manhã do dia de hoje. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor representa na nossa vida. E declaramos que sem o Senhor não somos nada. O Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é suficiente para nós. Obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos aqui mais um dia reunidos em seu nome. Eu consagro esse ministério ao Senhor. Declaro que o Espírito Santo de Deus tem total liberdade de agir através da minha vida. E que não seja eu a dizer, mas sim o Senhor a dizer e a falar através da minha boca. Que a palavra do Senhor seja assertiva e profunda no nosso coração. É isso que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Que lindo. Hoje nós vamos ler o capítulo João. Gente, é sério. É sério, cadê as meninas da Global? Preciso falar com elas. Eu não voltei? Eu falei ontem no estudo da noite que eu estou entre o céu e a terra. Eu estou no tempo de Kairós. Não estou normal totalmente. Para honra e glória do nome do Senhor. Preciso voltar, né?
ou não, não é da minha vontade, é da vontade do Senhor, mas a glória é muito grande, a presença de Jesus, a presença da glória de Deus, quando nós nos entregamos, vocês precisam viver isso. Eu desejo de todo o coração que vocês vivam profundamente isso. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro de João, que traz para nós 2 grandes acontecimentos nesse capítulo. Apesar dele não ser grande, né, ele traz só 2 acontecimentos, que é muito importante, que fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, onde revela nesse encontro profunda adoração, né, revela sobre adoração, salvação e sobre Jesus, que é o Messias, e traz também sobre a cura do filho de um oficial do rei, onde mostra ali a importância da fé verdadeira, de chamar Jesus, de buscar Jesus. Amém? Então esse capítulo vai tratar para nós superação de barreiras sociais, sobre a sede espiritual, adoração verdadeira e a revelação de Jesus como Cristo, onde nós vamos poder ver também o poder da fé sem ver, como foi no caso do oficial. Amém? Então do versículo 1 ao 6 vai falar sobre o encontro, né? O cenário ali do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então diz assim, ó, versículo 1 e 2, diz assim: Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava com mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Aqui, Jesus evita um confronto, tá? Logo no início, aqui já mostra para nós que Jesus evita um confronto desnecessário com os fariseus. E ele dá destaque ao trabalho dos discípulos, que os discípulos estavam batizando. Então, ele tira o foco da contenda, rapidamente, é isso que Jesus faz. Então, o que ele nos mostra aqui? Que nem toda batalha precisa ser enfrentada. Olha que chave já logo no início para nós. Nem toda batalha precisa ser enfrentada. Às vezes, recuar é sinal de sabedoria. Tá bom? Você não precisa sair dando peito para tudo. Recuar, na maioria das vezes, pode ser sinal de sabedoria. E depois, com oração e discernimento, você vai ter a visão do que você precisa fazer. Tá bom? Versículo 3. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Então, aqui, ó, no versículo 3, foi um movimento estratégico e profético de Jesus, porque esse caminho de passar por Samaria foi estratégico e profético, tá bom? É isso que nós temos aqui como colocação para nós, como explicação que o Evangelho de Jesus traz. Então, é importante nós entendermos que os judeus, eles evitavam Samaria. Eles evitavam passar por lá, por preconceito, por puro preconceito que existia entre os judeus e os samaritanos. Mas Jesus faz o quê? Ele quebra todas as barreiras raciais e religiosas, seguindo por esse caminho, tá bom? Aqui nos mostra que Jesus vai onde a religião não vai. Ele busca corações sedentos, não aparências corretas. Jesus sempre vai buscar um coração sedento. Ele não vai buscar a aparência das pessoas, tá bom? Versículos 5 e 6. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Então aqui nos mostra que Jesus sentou ali cansado ao meio-dia, perto daquele poço. E por que meio-dia aqui que traz? Porque meio-dia nós sabemos que é um horário quente, é um horário muito quente e é incomum para coletar água. Não é um horário normal de pegar água, porque as pessoas, pelo caminho longo até o poço e pelo peso que vão carregar na volta, as pessoas buscam um horário mais fresco, início de dia, fim de dia, mas não ao meio-dia.
Mas é exatamente nesse horário que Jesus chega ali e se senta naquele poço, cansado, tá bom? E tá falando aqui, ó, cansado da viagem. Vocês vão entender por quê. Aí no versículo 7 diz assim, agora vai começar o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando diz assim no versículo 7, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse, por favor, me dê um pouco de água. Então Jesus inicia uma conversa que transformará a vida dela aqui, tá bom? Então imagina um judeu ali fala com uma mulher samaritana. Isso era um tabu. Isso já não acontecia. Jesus judeu e a mulher samaritana. Então Jesus quebra isso com muito amor e simplicidade ali naquele momento, tá bom? Então ele inicia essa conversa para transformar a vida dela. Mesmo que a sociedade desprezava ela, a sociedade desprezava ela, ela era uma mulher excluída. Por isso ela ia no poço ao meio-dia, tá? Versículo 8 e 9. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, os discípulos deixaram Jesus sozinho e foi para a cidade comprar comida. E a mulher respondeu, o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Como eu disse para vocês, existe um preconceito, né? Existia um preconceito. Então, aqui, quando a mulher diz isso, o Senhor é judeu e eu sou samaritana, como é que o Senhor me pede água? Aqui ela demonstra uma surpresa e uma resistência cultural, porque existe ali essa cultura de que ambos não se dão bem, que judeu e samaritano não combinam. Então existe esse preconceito. Mas Deus, ele ultrapassa os nossos muros sociais, os nossos muros raciais, os nossos muros espirituais, porque ele é Deus. Então ele ultrapassa esses muros. E no versículo 10, então, Jesus diz assim, se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida. Então Jesus aqui, ele provoca uma curiosidade espiritual naquela mulher. Ah, se você soubesse quem está te pedindo água, entende? Então ele desperta uma curiosidade nela. A água viva é símbolo da vida eterna no Espírito. Nós sabemos disso. Então só Jesus, só o nosso Senhor Jesus pode saciar a sede mais profunda do ser humano. Que é essa sede que o nosso espírito sente. Sede da presença, sede do conhecimento, sede da paz. Só Jesus pode nos dar, tá bom? Versículo 11 e 12. E ela respondeu, o Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Olha como ela responde. Ela já responde com outra pergunta, né? Então ela responde aqui com incredulidade e também uma literalidade, né? Assim como Nicodemos, no capítulo 3 que nós vimos, quando ele perguntou, mas como posso nascer de novo? Por que isso? Nós vemos que ainda somos lentos, assim como naquele período e até hoje, nós somos lentos para entender as coisas espirituais. Nós somos lentos ainda, porque a nossa mente ainda está enraizada no mundo e nós precisamos viver com a mente no reino. Nós precisamos desejar ter olhos espirituais. Então, isso significa que nós estamos mais presos ao natural do que ao espiritual, mais presos ao lógico, que é humano e físico, do que o espiritual. Então, todas as vezes que você viver uma situação assim, extraordinária, sobrenatural, não tente entender o porquê, mas viva aquilo e fala, para quê, Senhor? Para que o Senhor está me fazendo isso? Para que o Senhor está me apresentando isso? Aonde o Senhor quer me usar? Como o Senhor quer me usar?
onde eu posso ser útil ao Senhor. Usa-me, capacita-me, Senhor. Abre os meus olhos espirituais, que minha mente seja como a mente de Cristo. Nós temos visto muitos sinais do último avivamento. Sinais que tudo está caminhando para que para que a gente entenda que a gente não tem mais tempo para perder. Nós precisamos buscar a presença do Senhor, buscar o conhecimento da palavra, viver da verdade da palavra, do que está escrito. E a história dessa mulher samaritana, ela nos ensina tanto como mulher, tanto. Nos traz um posicionamento maravilhoso na presença do Senhor. Porque aqui, ó, nós estamos no comecinho, já está falando ali que ela reagiu com incredulidade, mas por que com incredulidade? Porque a mente dela estava voltada na lógica humana. Então aqui é o que o Senhor nos traz. Ele traz assim para nós: vocês precisam ter a mente no reino e não na terra. As coisas da terra passam, a palavra do Senhor não passa. É o que vai nos dar o caminho para ir para o reino de Deus, para receber a nossa salvação no dia do juízo. Amém? No versículo 13 e 14 diz assim, ó: então Jesus disse: quem beber dessa água terá sede de novo. Quem beber da água do poço terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna. Ou seja, quando você recebe o Senhor, você começa a gerar uma fonte de água viva em você. E essa água, ela começa a matar a sede de outras pessoas, entende? Ela começa a ser um alimento espiritual na vida de outras pessoas. É uma fonte que não esgota, porque você busca e você dá. Então você busca e você derrama a água, você busca e você leva a água a quem tem sede. Entende? Aqui há uma promessa de satisfação eterna e espiritual. É isso que nós vemos aqui, que nós estamos lendo. Há uma promessa de satisfação eterna sobre a nossa vida. Então muitos vivem sedentos porque estão bebendo de fontes erradas. Estão bebendo essa água de fontes erradas. Por isso continuam tão sedentos da paz, da presença, do amor de Jesus, do direcionamento, da cabeça perdida, que não sabe para onde vai nem o que está fazendo, porque está bebendo da fonte errada. A nossa fonte de água viva é Jesus. E quando você entende isso, você tem como responsabilidade de levar essa água a outras pessoas. Pessoas que você ama, pessoas que o Espírito Santo te mostra, para você ajudar, tá bom? O versículo 15. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar. Então aqui ela pede a água, ainda sem entender. Na verdade, ela ainda não entendeu, mas ela pede. Ela não entendeu ali o significado completo, mas então ela pede da água. Esse versículo nos trata que o desejo por alívio, quantos de nós estamos desejando por um alívio de peso emocional, um alívio pela dificuldade financeira, um alívio de paz entre a família, um alívio. O desejo por alívio é o início do caminho. Jesus continua o processo. Essa é uma chave. Jesus sempre vai estar junto de nós, aguardando que a gente peça por essa água, que a gente peça por esse alívio, para esse: Senhor, eu não estou aguentando, tá pesado demais. Eu reconheço que eu não posso fazer nada sozinha, me ajuda. Entende? Peçam pela água, mesmo sem entender, como essa mulher fez. Versículo 16 ao 18 diz assim: vá chamar ao seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido? Respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5
E esse que você tem agora não é de fato seu marido? Sim, você falou a verdade. Então aqui, o que acontece nessa hora? Jesus, ele revela a vida íntima daquela mulher. Ele mostra que a conhece por completo, que ele não está vendo só a aparência ali, que ele não conhece só aquela mulher que ele está vendo ali, não. Ele revela que ele conhece ela por completo e ainda assim fala com ela. Ou seja, eu sei de tudo que você fez de errado. Eu sei que você já teve 5 maridos. Eu sei de todos os seus pecados. Eu sei dos seus erros, das suas falhas, das suas fraquezas. E eu ainda estou aqui falando com você. Não é? Porque a sociedade tratava ela como excluída, uma mulher que as pessoas pouco conversavam, ela não podia nem estar no meio de muitas outras mulheres, não podia muito conversar com os homens. Por quê? Porque o passado dela, a sociedade condenava o passado dela. Por isso ela ia no poço ao meio-dia, um horário quente, de sol escaldante, para não se encontrar com as outras pessoas, com as outras mulheres que também iam lá buscar água. Entende? Então Jesus fala para ela assim: ei, eu sei quem você é e eu estou aqui falando com você. É isso que Jesus faz. É isso que ele faz conosco. É isso que ele faz com cada um de nós. Ele nos conhece. Ele não vai deixar de falar com você por causa do seu pecado, por causa do seu erro. Não, ele não vai. Porque ele é Jesus. Você só precisa ouvi-lo. Jesus é puro amor. Jesus é amor, é verdade. Caminhar com Jesus, o Evangelho de Jesus, te dá uma leveza porque é a verdade. E se você vive a verdade, mesmo que você passe por desertos e por tempestades, ainda assim é mais leve do que não estar com Jesus. Não caminhar com Jesus é caminhar como os ímpios, é viver na condenação. É tudo muito mais difícil. Então aqui, nesses 2 versículos, Jesus confronta o pecado, mas sem rejeitar a pessoa, entende? Ele confronta, ele chega, ele expõe o pecado a ela, mas ele não a rejeita. Ele deseja nos transformar. Esse é o desejo de Jesus, nos afastar do pecado. É isso que ele vem para nos ensinar. Jesus não rejeita ninguém por causa do seu pecado. Guarda isso para você, tá bom? Versículo 19 e 20. E a mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Aqui, ela muda o foco, porque a verdade foi revelada ali para ela, não é? O pecado dela foi exposto ali. Jesus expôs os erros dela ali. E ela muda o foco. Ela leva o foco para uma questão lógica. Ah, então o Senhor é um profeta? Entendeu o que ela fez? Muitos desviam da verdade com debates. Muitos, quando são confrontados, desviam a conversa e começam a trazer um debate de um outro assunto. Jesus não entra em discussões religiosas vazias, entende? Ele não vai fazer isso, nunca. Jesus não vai entrar em discussões vazias, não. Ele entra para confrontar você, para te transformar, para te trazer para Ele, para dizer para você: ei, eu te conheço, eu sei quem você é. E se você se arrepender, todos os seus pecados estão perdoados. É para isso que Jesus veio, para te trazer para Ele, para expor o seu pecado, levar você ao arrependimento. E através do arrependimento, Ele transformar a sua vida, assim como Ele fez com essa mulher. Amém? Versículo 21. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte,
e nem em Jerusalém. Ó, ninguém vai adorar a Deus nem naquele monte e nem em Jerusalém. Vamos entender por quê. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aleluia. Entenderam? Porque tanto eu falo, nós precisamos adorar em espírito e em verdade, não tem lugar. Você não precisa estar dentro de paredes para adorar ao Senhor. Você não precisa estar dentro de paredes para adorar a Deus, porque é em espírito e em verdade que nós fazemos isso. Então nós podemos fazer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Desde que haja verdade no que você está gerando para falar em oração e adoração. Quando você coloca o seu joelho no chão, você pode fazer isso num lugar da sua casa, você pode fazer dentro da igreja onde você congrega, você pode fazer em um campo aberto, debaixo de uma árvore, onde for. Já ouvi testemunhos de pessoas que, num momento de desespero, de aflição, de agonia, entram no banheiro do trabalho, ajoelham e clamam ao Senhor. Você acha que Deus está preocupado onde você está louvando? Ele está preocupado com o que você está gerando na hora que você está louvando. Se você está ali em espírito e em verdade na presença dele. Se o arrependimento e o clamor que você está levantando ali é verdadeiro. É com isso que ele está preocupado. Com o que você está gerando. Entende? Esses são os verdadeiros adoradores do Senhor. Então Jesus aqui, ele revoluciona o conceito de adoração. Não um lugar físico, mas coração rendido. Então você não precisa se sentir presa. Você não precisa se sentir presa achando que a sua adoração só serve a Deus se for feito dentro de um templo, se for feito dentro da igreja onde você congrega. Não. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Até porque se você tem esse pensamento, você está numa prisão espiritual. E Jesus veio para tirar todos desse cativeiro. Jesus mostra aqui que não é um lugar físico, é o coração rendido. E você com o coração rendido pode ser onde for. Então, se um preso, ele está preso, e lá na prisão, ele bota o joelho no chão, lá na prisão, e começa a clamar, a adorar, e começa ali a demonstrar um arrependimento sincero e genuíno, ele não vai ser salvo? Só porque ele não está dentro do templo? Só porque ele está numa prisão? Entende? Não faz lógica, não faz sentido. Aquele ladrão que estava na cruz junto com Jesus, ele não estava no templo, ele estava na cruz. E ele se arrependeu ali na última hora e ele foi salvo. Entende? Então saia dessa jaula, sai desse cativeiro, mente no reino e não nas coisas do mundo. Nós precisamos das coisas do mundo para gerar o amor, para levar vidas para Jesus, para trazer as pessoas para perto do amor, para beber dessa água, assim como a mulher samaritana pediu dessa água. Nós precisamos discernir mais com os olhos espirituais do que os olhos terrenos, presos nas coisas do mundo, tá? Deus busca adoradores autênticos, verdadeiros, não religiosos presos a tradições, tá bom? Não é isso. Ah, preciso ir lá porque senão eu não vou ser salva. Não, mentira. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o pensamento contrário a tudo que nós estamos aprendendo aqui. Em nome de Jesus, que todo pensamento de incredulidade, de rituais religiosos vazios na sua vida, eu declaro em nome de Jesus que cai por terra agora. E que a sua mente está sendo expandida para o reino. Que o seu coração está gerando em espírito e em verdade a presença do Senhor. Amém?
Agora aqui no versículo 25 diz assim, ó. E a mulher respondeu, então, quando Jesus disse que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Glória a Deus. Imagina você está sentado em um lugar e o Senhor Jesus se apresentar para você dessa forma: eu sou o Messias. Que coisa mais linda, que privilégio essa mulher teve de ser transformada ali, né? Na presença do Senhor. Então, pela primeira vez ali, Jesus declara ser o Cristo abertamente para uma mulher desprezada. É isso que ele faz ali. Uma pessoa desprezada pela sociedade, excluída. E ali Jesus, então, ele se declara ser o Messias para essa mulher. Jesus, minhas irmãs, ele revela quem ele é para quem está com o coração aberto. Todo aquele que está com o coração aberto, ele se revela, ele se mostra, ele se faz presente. Mesmo que essa pessoa seja desprezada pela sociedade. Então, se hoje você se sente desprezada, excluída pela sua família ou pela sociedade, saiba que por Jesus você não é excluída. Jesus jamais vai excluir você. Ele só precisa que você abra o seu coração para ele ir, agir sobre a sua vida, cuidar, tratar de você e te guiar por tudo que você precisar. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 27 diz assim, ó. E naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade. E disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? E muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Olha os discípulos. Olha os discípulos presos com a mente no mundo. Será que alguém já trouxe comida para ele? Os discípulos ainda não tinham a compreensão, né? Das coisas que Jesus falava, das coisas espirituais, do alimento espiritual. Uau, né? Que a nossa mente tenha essa expansão de viver no reino. Versículo 34. Diz assim: a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Aqui nós vimos que os discípulos se surpreenderam ao ver Jesus falando com aquela mulher, certo? E eles não entendem. Eles não entenderam aqui que Jesus veio para todos os povos e gêneros, por isso eles ficaram ali surpresos. Jesus veio para todos, para o rico, para o pobre, para todos, para o branco, para o negro, para todos. Jesus está disponível para todos, ele não faz distinção de pessoas. Por isso os discípulos se espantaram de ver Jesus falando com uma mulher samaritana e excluída, porque ela estaria no poço ao meio-dia, não é? As mulheres costumavam ir todas juntas, certo? Aqui, então, quando diz que a mulher deixa o que prendia ela deixa o seu cântaro, o seu pote de barro, chamado de cântaro, onde elas levavam a água, né? Aquele reservatório ali de barro. Pote, cântaro, cada tradução traz uma palavra.
Então, o que que ela faz ali? Que mostra que quando Jesus se revela sendo o Messias, ela deixa aquele cântaro, ela solta aquele cântaro que prendia ela e vira missionária imediatamente. Ela se torna a primeira missionária de Samaria, porque ela entra na cidade correndo, falando de Jesus. Vejam, eu falei com o Messias falou comigo, ele revelou quem eu sou, ele revelou tudo que eu fiz, ele me conhece, ele me chamou pelo nome. Ela entra já falando de Jesus, então ela já volta para Samaria como uma missionária. Olha que lindo. Então quem encontra Jesus de verdade não consegue ficar calado. Não consegue. Você sabe disso. Se você já encontrou Jesus, você sabe que você não consegue ficar calado. Porque o amor dele dentro de nós é tão grande que transborda. Em tudo nós vemos o amor de Jesus. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Então, depois nós vimos aqui a parte que os discípulos oferecem para Jesus. Coma, mestre, o senhor precisa se alimentar, né? Nós estamos falando do capítulo 4 de João, tá? Da mulher samaritana. Depois aqui, quando os discípulos falaram para Jesus, come, mestre, come alguma coisa. Então Jesus diz que a comida dele é fazer a vontade do Pai. É isso que Jesus diz aqui. Então, aqui nos mostra que a verdadeira nutrição espiritual está em viver o propósito de Deus na nossa vida. Viver o propósito do Pai na nossa vida, esse é o nosso verdadeiro alimento espiritual. É o que nos fortalece, é o que nos traz poder, é o que nos traz paz, é o que nos faz transbordar em amor. Que faz com que nós não tenhamos nenhum compartimento de espaço para carregar mágoa, nem raiva, nem inveja, nem rancor. O amor de Jesus nos limpa de tudo isso. Ó, põe para fora. Entende? Água viva. Nós recebemos água viva do Senhor Jesus. É isso que acontece. Essa transformação que acontece em nós. Agora aqui no versículo 35 diz assim, ó. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos colheita. Mas olhem e vejam os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Ó, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. É isso que diz aqui. Porque é verdade o que dizem, um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali e vocês aproveitaram o trabalho deles. Então, o que Jesus diz aqui nessa parte? Jesus fala da colheita espiritual. É isso que Jesus traz. Almas prontas para serem alcançadas. Entende? Jesus não está falando aqui de grão, não. Ele traz essa explicação para que o povo tenha entendimento, mas hoje os nossos olhos espirituais, eles já entendem o que Jesus quis dizer aqui através dessas palavras. Ele está falando da colheita espiritual, almas prontas para serem alcançadas. Então, às vezes, uns semeiam, outros colhem. Outros semearam e agora é tempo de colher. Esse é o tempo da graça. Não devemos rejeitar. Nós não devemos rejeitar esse tempo. É tempo de todos nós caminharmos fazendo a colheita. Pode ser que alguns dos nossos irmãos já tenham recebido a palavra em algum tempo da vida. Já tenham ouvido falar do amor de Jesus. A semente está ali plantada, mas está adormecida. Então, é a nossa hora de colher essas sementes que foram lançadas um dia, há um tempo. Pessoas que estiveram na presença e se afastaram para o mundo. É hora de buscarmos essas pessoas, de lembrar elas como é
Maravilhoso viver na presença de Jesus. Que aquilo que elas estão vivendo ali no mundo é ilusório, é temporário. São prazeres mundanos, temporários. Assim como um vício. Um vício, ele é sustentado a cada tragada, não é? A cada tragada do cigarro, ou a cada tragada da bebida, a cada tragada da imoralidade sexual. O vício é sustentado dessa forma. E nós precisamos fazer o quê? Mostrar para a pessoa que ela não precisa ir lá toda hora para se alimentar de coisas que não vão acrescentar nada na vida dela, que pelo contrário, está só destruindo. Assim como a mulher samaritana pediu, dá-me então dessa água, para eu não ter que voltar aqui nunca mais. Porque Jesus falou para ela, se você continuar tirando a água daí para beber, a sua sede não vai ser saciada, mas se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. Então, imediatamente ela falou, então me dá, porque eu não quero mais voltar aqui. Olha a chave. É com esses olhos espirituais que nós precisamos guardar esse ensinamento de hoje da mulher samaritana. E levar com muito amor, com muita presença do Espírito Santo na vida das pessoas. Que Jesus é a fonte inesgotável de água viva, de amor, de paz. Jesus é a fonte inesgotável para todos os nossos problemas, para todos os nossos medos, aflições, inseguranças. Ele está disponível a todos nós, o tempo todo. Nós só precisamos buscá-lo, chamar por ele, conversar com ele, abrir o nosso coração, nos posicionar, permitir que a nossa vida seja transformada. Amém? Agora aqui no versículo 39 diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito. Olha aí, porque a mulher tinha dito. Muitos samaritanos acreditou em Jesus. Então, isso mostra que ela foi ali a primeira evangelista, a primeira missionária, porque ela disse, né? Porque a mulher tinha dito, ele me disse tudo o que eu tenho feito. Versículo 40. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. E eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Então, como que começou aquele povo a crer em Jesus? Através do que a mulher samaritana disse? Ela chegou na cidade, naquele alvoroço todo, levando ali que o Messias tinha falado com ela, então ela foi a primeira a levar de Jesus para aquele povo, e o povo foi até Jesus. E ali diante de Jesus, eles creram ainda mais, através de tudo que Jesus disse. Então, o nosso testemunho leva outros a Jesus. Essa é a nossa missão. O nosso testemunho, o que nós passamos, vai levar outras pessoas a Jesus. Entende? Mas é o encontro direto com Ele que essa pessoa vai ter, que confirma a fé. Entendeu? O nosso testemunho de que Jesus nos levantou, ele vai levar outras pessoas para Jesus. Essa é a nossa missão. Mas o encontro direto com Jesus dessa pessoa é a confirmação da fé. Amém? Glórias a Jesus. Agora vai falar sobre Jesus, da cura, né, do filho de um funcionário público, de um oficial. Quando diz assim: depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia. Pois, como ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam bem.
é que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo o que Jesus havia feito lá. Jesus voltou a Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para Galileia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. E Jesus disse ao funcionário: Vocês só creem quando veem grandes milagres. E ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus. Ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. No caminho, encontrou-se com seus empregados que disseram: O seu filho está vivo? Então ele perguntou: A que horas o filho havia começado a melhorar? E os empregados responderam: Ontem, à 1 da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: O seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez, depois de ter ido da Judeia para Galileia. Glórias a Jesus. Olha só o que nós vemos nesse último trecho do capítulo 4 aqui, quando Jesus cura o filho desse oficial. Então, esse homem era um homem comum? Não, ele não era um homem comum. Ele era um homem da alta posição oficial. E ele se humilha e clama ali por socorro pela vida do seu filho. O que aqui nos mostra? Que a dor não poupa ninguém. A dor não poupa ninguém. No caso aqui, a dor estava acontecendo diante da vida do filho de um oficial de alta patente ali. Mas o que nos traz aqui? A fé. Ela pode ser despertada em um momento de crise na nossa vida, em um momento de dor extrema. Muitos vivem a fé só nesses momentos, porque estão tão presos às coisas do mundo que só conseguem viver a fé verdadeira na presença do Senhor quando são acometidos por uma doença ou por uma perca muito grande, financeira, material. As pessoas buscam ali a fé, a presença do Senhor na dor. Nós vemos muito isso. Então aqui nos mostra que a fé madura não depende de sinais visíveis, mas da palavra de Jesus. Então, quando nós atingimos um nível espiritual maduro de fé, nós não precisamos de sinais. Nós só precisamos da palavra do Senhor. Nós só precisamos acreditar que a palavra de Jesus é suficiente. Porque se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele não mente. Ele é o nosso Senhor. Então, quando o filho aqui é curado, na mesma hora que depois o oficial testificou com os soldados dele, né? Que foi na mesma hora, o que acontece aqui? O milagre gera salvação em toda uma família. A fé daquele pai, a fé de um pai, pode abençoar toda uma geração. Porque o que aconteceu ali com aquele homem, diante da fé dele, diante da busca dele na presença do Senhor Jesus, toda a casa dele seria transformada. Toda a casa dele seria edificada. E toda a geração viveria em fé. Um pai posicionado, uma mãe posicionada, tem o poder de transformar toda a casa. Uma só pessoa sendo lamparina dentro de uma casa, ela é capaz de iluminar toda a casa, todo o ambiente, todos que estão ali. Basta só uma pessoa se levantar na presença do Senhor. Amém? É isso que nós vemos. É isso que a palavra do Senhor nos traz. Em nome de Jesus. Então, o que nós aprendemos aqui hoje no capítulo 4? A mulher samaritana. Jesus quebrou barreiras sociais, barreiras religiosas para alcançar o coração dela. E ele faz isso para alcançar o coração de todos que precisar.
porque ele sempre vai quebrar toda barreira social e religiosa para salvar uma pessoa, um filho, uma filha. Água viva que nós vimos. Só Jesus sacia a nossa sede espiritual. Não existe água física que sacia a nossa sede. Só Jesus nos sacia dessa sede espiritual que nós temos. Assim como só a palavra nos sacia da fome da presença, da fome do conhecimento que nós temos. Adoração verdadeira, que também nós vimos aqui, é aquela em espírito e em verdade, não presa em lugares. Adoração verdadeira é um coração rendido, um coração entregue, prostrado na presença do Senhor, em verdade. E nós vimos sobre o evangelismo também. Todos podem anunciar Jesus. Olha a mulher samaritana. Todos, mesmo recém-transformados. Acabou de ser transformado. Começa a falar de Jesus. Por quê? Porque quem é cheio, quem é transformado, não consegue se calar. Não consegue ficar sem falar. E nós vimos aqui, e eu tenho certeza que você já passou por isso. Se você não passou, você vai passar. E eu tenho certeza que você já viu recém-transformados querer falar do amor de Jesus sem parar. Porque é isso que Jesus faz no coração de cada um de nós. No coração de todos. E a fé daquele oficial? Como foi a fé daquele homem? Ele creu sem ver. Ali ele demonstrou uma fé madura. Porque ele só creu na palavra de Jesus. Jesus falou, vai, volta para casa. Seu filho está vivo, seu filho está curado. O homem creu, ele pegou aquela palavra que Jesus falou, ele creu e foi embora. Então aqui aquele oficial, ele demonstrou uma fé madura. Ele não precisou ver para crer. Ele creu no que Jesus falou. Amém? Que lindo, né? E a colheita espiritual, os campos estão prontos e o tempo é agora. Nós precisamos passar fazendo a colheita espiritual, levando pessoas a entregar a vida para Jesus. A hora é agora, o tempo da colheita é hoje. Amém? Esse capítulo ele nos mostra que Jesus vai onde ninguém vai. Onde ninguém quer chegar, Jesus chega. Ele fala com quem ninguém quer falar. Jesus fala com todos. Jesus não escolhe com quem falar. Enquanto uns são excluídos, Jesus está lá. Ele sacia, ele revela, ele cura, ele transforma. Jesus faz isso na vida de todos. Ele faz isso na sua vida. Ele faz isso na minha vida. E ele não faz uma vez só, ele faz todos os dias, o tempo todo. O tempo todo ele está falando com cada um de nós. Ele está saciando a nossa sede, a nossa fome. Ele se revela para nós, nos cura. Cura nós de todas as nossas feridas. Porque todos os dias nós recebemos flechas, não é? Todos os dias nós recebemos ataques, afrontas. E Jesus está ali, junto de nós, curando, se revelando para nós, transformando a nossa vida, os nossos sentimentos. Transformando o nosso sentimento de ansiedade por paz, por amor, por falta de medo. O medo, o excesso de medo é ansiedade. Então, se você anda muito ansiosa, é porque você anda com medo de coisas. Busque qual é a raiz do seu medo, para você se livrar dessa ansiedade. Peça ajuda. Peça ajuda a Jesus, peça ao Espírito Santo para te guiar, para trazer pessoas que podem te ajudar na presença de Jesus, se você não está conseguindo sozinha. Amém? Saiba que você pode estar vivendo um momento de isolação, de isolamento. Você pode estar isolado agora, ou em crise, ou só sedento. Você pode estar sentindo uma sede, uma fome que nada te sacia. Mesmo se você estiver assim, dessa forma, sedento, isolado ou em crise, saiba que Jesus, ele está te esperando no poço, assim como a mulher samaritana. Jesus está te esperando no poço, pronto para te oferecer água viva, pronto para te oferecer cura e entregar a sua missão. Você nunca está sozinho. Você só precisa querer vê-lo, querer recebê-lo.
aceitá-lo como seu único Senhor e Salvador. É isso que você precisa fazer. Amém? Eu peço ao Senhor Jesus, assim como Ele encontrou com aquela mulher, que Ele encontre hoje cada coração aqui presente, que toda resistência em se encontrar com Jesus transforme em entrega. É isso que eu desejo e peço para você nessa manhã. Que toda vergonha que você carrega seja coberta pelo amor de Jesus na sua vida. Que essa vergonha venha a ser um testemunho lindo, para você também transformar a vida de outras mulheres. Que cada vida aqui presente agora seja renovada em nome de Jesus. E que a história de cada uma de vocês se torne um grande testemunho da graça de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Não se intimidem para buscar a Jesus. A intimidação, quem faz é o diabo. Ele vai sempre querer te trazer medo, te trazer intimidação, para te paralisar, para te bloquear, para não permitir que você dê o próximo passo, que você alcance o que você precisa alcançar na presença do Senhor. Então, tudo que é o contrário da palavra não vem do Senhor. E você precisa lutar com força contra tudo isso. Repreender em nome de Jesus. Não aceita. Declare: eu não aceito. Eu não aceito esse pensamento. Eu não aceito esse pensamento de derrota. Eu não aceito esse pensamento de medo. Eu não aceito essa ansiedade que me consome. Eu rejeito essa ansiedade em nome de Jesus. Eu rejeito esse medo em nome de Jesus. Comece a declarar o que você não quer. Comece a declarar o que você não aceita mais na sua vida. E abre o seu coração para que Jesus te trate. Abre o seu coração para que o Senhor possa cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Obrigada, Jesus. Eu agradeço ao Senhor por tanto conhecimento, por tanto amor derramado sobre a nossa vida, pelo direcionamento para nós, né? Para todas nós que somos mulheres, e para os homens também, porque depois tem esposos que assistem. Mas hoje, nesse momento, nós estamos falando de nós aqui. Glorifica o nome do Senhor. 9 horas, hora de exaltar o nome do Senhor, e nós estamos fazendo isso, né? Saiba você que o posicionamento que nós devemos ter é esse, de tirar essa mochila pesada, né? E falar: ó, Jesus, eu sei que o Senhor já me perdoou, eu não quero mais, eu não carrego isso mais como um peso. Não deixe Satanás esmagar você por causa dos seus erros e dos seus pecados, porque Cristo já te perdoou naquela cruz. Todos os nossos pecados já foram lavados com o sangue de Jesus. E o que nós precisamos aqui entender? Que todos os dias nós podemos pecar, pode acontecer um erro, um vacilo, uma palavra que quando a gente vê já saiu. Qual que é o nosso posicionamento? Pedir perdão, nos arrepender, de verdade. Na hora, sai daquela vibração, sai daquela mesa, sai daquele círculo, na hora, pede perdão. Me perdoa, Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu não quero mais errar. Todas as vezes, peça perdão. E o Senhor Jesus sempre vai estar ali, te enchendo de amor, de paz, e dizendo para você: ó, ei, eu te amo. Eu tô vendo que você tá se arrependendo de verdade. Eu tô sentindo que o que você tá falando não é da boca para fora, então eu te perdoo. Sim, eu te perdoo. É isso que Jesus vai fazer. Nós só precisamos nos render aos pés dele. Amém? O tempo todo, para todas as coisas. Em nome de Jesus, vamos orar? Feche os seus olhos.
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor alcançou aquela mulher samaritana no poço, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, nos alcance, nos encontre, fala com cada um de nós, traz a sua doce presença, a sua doce voz no nosso coração. Fala, Pai, com cada um de nós, fala conosco, Jesus, de maneira fácil, que nós possamos entender que é o Senhor que fala, que é o Senhor que está nos tratando. Nós declaramos, em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração está aberto a Ti. Nos entregamos ao Senhor, em espírito e em verdade. Desejamos beber da água viva que o Senhor tem para nos oferecer. Essa água que sacia a nossa sede, essa água que nos leva para mais perto do Senhor. Desejamos essa água. Desejamos ter rios de águas vivas fluindo de nós, para que nós possamos, através do Senhor, também levar dessa água a todo aquele que tem sede, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Nosso Senhor, nosso Salvador, nosso amigo. O Senhor é suficiente para nós. Declaramos que somos dependentes de Ti. Nós dependemos do Senhor para todas as coisas da nossa vida. Nada somos sem a Sua presença. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie os seus anjos agora, dentro da casa de cada um que está aqui presente. Em nome de Jesus. Anjos ministradores de paz, Senhor, de cura, de proteção. Que os seus anjos possam caminhar por todo o espaço dessa casa, Senhor. Na sala, derrame a paz, em nome de Jesus. Pela cozinha, que haja prosperidade, Senhor, que nunca falte o alimento, em nome de Jesus. Que os seus anjos possam visitar cada quarto dessa casa, Pai, levando a paz do sono reparador. A paz que só o Senhor pode dar, em nome de Jesus. Eu selo todo o ambiente dessas casas com o fogo do Teu Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Fogo que sai do alicerce dessa casa e sobe para as paredes, fechando toda a dimensão dos telhados. Declaro em nome de Jesus que toda flecha contrária bate em retirada, em nome de Jesus. Que toda arma forjada do inimigo para derrubar essa família cai por terra agora, em nome de Jesus. O fogo do Teu Espírito Santo, Pai. O fogo do avivamento. Derrete todas as flechas que vêm em direção a essa casa, a essa família. É isso que eu declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Nenhum mal prevalecerá nessa casa. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que haverá tempo de comunhão de mesa. Tempo de qualidade. Em nome de Jesus. Eu declaro que toda cura emocional está sendo operada agora, em nome de Jesus, pelo poder e autoridade do nome santo de Jesus. Todo pensamento acelerado, sai agora em nome de Jesus. Todo espírito de loucura, deixa essa mente agora, em nome de Jesus. Eu lanço fogo, o fogo do Espírito Santo sobre a mente de todos que estão aqui agora. E declaro que a paz do Senhor está sendo derramada sobre a sua mente agora, em todos os compartimentos. E não haverá espaço para pensamentos que não provêm do coração do Pai.
Todo pensamento de medo saia agora em nome de Jesus. Que toda ansiedade saia agora em nome de Jesus. Que todo pensamento de incapacidade, que não consegue, que não pode, eu derrubo agora no nome santo de Jesus. Cai por terra agora. E nesse espaço entra a paz do Senhor Jesus, o amor de Cristo, a te preencher, a te consumir. Declaro que os seus olhos serão bons, para que todo o seu corpo seja cheio de luz, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada por todas as bênçãos derramadas nessa hora, em nome de Jesus. Eu declaro que esse ministério é do Senhor, e toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Exaltamos o nome do Senhor, Pai, todos os dias, e o de Jesus, que é o nosso único Senhor e Salvador. Eu peço por cada família aqui, meu Pai, por cada mãe, por cada pai, por cada filho, por cada filha que está aqui, Senhor. Eu peço pela vida de todos, que o Senhor seja a maior presença na vida deles. Que eles tenham, Pai, a consciência de que não existe nada mais importante do que o Senhor. Isso que eu declaro sobre a vida deles nessa manhã. Que o Senhor é suficiente. Que o Senhor é soberano. Que o Senhor é o único e verdadeiro protetor de todos nós. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela sua presença, pela nuvem de glória que nos toma agora. Em nome de Jesus eu agradeço por mais uma manhã de estudo na sua santa e gloriosa presença. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe vocês todos. Que o Senhor possa encher o coração de vocês com amor, com paz. Que vocês vivam esse dia de hoje nessa glória que está poderosa. Obrigada, Jesus. Se você está sentindo dessa glória, assim como eu, continue em oração, assim que acabar aqui, tá bom? Não saia, se permita mais um pouquinho, mesmo que em silêncio, porque é nessa hora que o Senhor fala com você. É no seu silêncio. Amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado, um dia cheio da presença de Deus. E até amanhã, quando nós vamos fazer a leitura do capítulo 5. Amém? Em nome de Jesus. Tchau. Fiquem com Deus.